Tudo bem? Sou doutora Ideli, dermatologista. Venho fazendo uma série sobre manchas. No último vídeo nós falamos sobre melasma. Se você ainda não viu, veja o vídeo. E conforme eu havia dito, esse próximo vídeo seria sobre vitiligo. O que é vitiligo, né? Vitiligo é uma doença, são aquelas manchas brancas que podem aparecer em qualquer área do corpo, mas na maior parte das vezes poupa a região palmo-plantar e ela geralmente aparece de uma forma simétrica nas outras regiões. Normalmente não coça, você não tem sintoma, não sente dor, é só uma mancha que aparece e vão aparecendo outras. Gosta muito de aparecer ao redor dos olhos, ao redor da boca. Ela é multifatorial, mas a teoria mais aceita hoje é de que seja uma doença imunológica, ou seja, a produção de anticorpos contra os melanócitos. E ali onde o anticorpo age contra o melanócito não vai haver produção de melanina e vai dar uma mancha branca. Muitas vezes ela vem associada com outras doenças imunológicas como hipotireoidismo, diabetes, lúpus também, né? Todas as outras doenças imunológicas, a alopecia areata, que inclusive é um tipo de queda de cabelo que nós já falamos sobre ela aqui. E ela pode estar associada, na grande maioria das vezes ela vem associada com alguma dessas patologias, né? A gente tem que diferenciá-la, por exemplo, às vezes é uma lesão única, né? Na criança aparece uma lesão, uma mancha única branca e os pais ficam extremamente ansiosos pensando que é vitiligo. E aí a gente tem que fazer o diferencial com outras coisas, pode ser um nevo acrômico, um nevo anêmico, que são lesões que vão ficar estáveis, que vão ficar ali a vida inteira, mas vão ser só elas. Quem toma muito sol tem leucodermia solar, que são aquelas manchas branquinhas, pequenininhas que aparecem nas regiões expostas. Também as pessoas me procuram muito quando começa a aparecer as leucodermias solares, achando que é vitiligo. Mas a gente consegue fazer, clinicamente inclusive, a gente consegue ter uma ideia se é ou não vitiligo. E aí, se necessário, às vezes a gente faz biópsia para a gente poder concluir, né? Como é a evolução do vitiligo? Ele pode progredir, ele pode estacionar, ficar só aquela mancha que tá, ou ele pode até evoluir espontaneamente, o que não é raro. Muitas vezes o vitiligo, principalmente se as lesões são pequenas, estaciona e fecha ali mesmo, isso pode acontecer. Como a gente dá, como eu já disse, o diagnóstico, né, geralmente é clínico, eu olho a lesão e clinicamente eu já consigo imaginar que é o vitiligo. Mas se necessário, eu recorro à biópsia sim, se necessário. Mas na grande maioria das vezes, clinicamente, a gente já consegue fazer o diagnóstico. E o tratamento, como é feito, né? Hoje, se é um vitiligo que está iniciando e você percebe que ele está progredindo muito rapidamente, a gente entra com corticóide oral por um determinado tempo. E aí a gente associa corticóide tópico, existem os psoralênicos que são pigmentantes se expostos à radiação solar. A gente tem, às vezes, usa essência de bergamota e pede para tomar um pouquinho de sol, isso ajuda a repigmentar mais rápido. As pessoas perguntam muito sobre o viticromin, que também é um psoralênico derivado de uma planta, e ele tomado, pode ser manipulado de forma oral ou tópica, né? E geralmente a gente associa tratamentos. Os imunomoduladores, como tacrolimus e pimecrolimus, às vezes a gente associa com corticóide tópico, a gente pede para usar um à noite e outro de manhã. E outros tratamentos que eu tenho usado muito aqui na clínica e eu tenho gostado bastante do resultado é a fototerapia, né? Hoje se usa geralmente o VB, Narrowband. Eu tenho uma boa resposta, eu associo com os tratamentos tópicos, né? Mas é um tratamento que eu tenho gostado. Algumas vezes, quando já está bem estacionado e é bem localizado, a gente pode inclusive fazer enxerto autólogo, que é tirar uma pelinha de uma região onde está produzindo melanina normal, e aí a gente implanta, a gente tira algumas lesões brancas e ali a gente implanta a pele onde tem produção de melanócitos. O resultado é até bem favorável também, eu até gosto bastante, né? E se eu tenho, isso as pessoas também me perguntam, se eu tenho uma área muito grande de vitiligo, por exemplo, no rosto, eu tenho pouquíssimas lesões ainda com pigmento, o que a gente pode fazer? Existe a possibilidade de despigmentar tudo? Existe, a gente tem
A gente pode usar fenol ou hidroquinona em doses altas e em creme mesmo, né? E a gente pode despigmentar para ficar tudo branco, se essa for a vontade do paciente, porque tem mais de 50% do rosto, por exemplo, do pescoço ou da mão acometido. Essa possibilidade existe sim, né? E por último, que eu acho muito interessante, inclusive, é camuflar. Eu tenho uma paciente aqui que ela super se aprendeu a maquiar e ela consegue camuflar super bem as lesões, e essa é uma outra opção, né? Eu acho que o vitiligo ele traz um pouco de abalo emocional, então a psicoterapia associada eu acho super importante, porque é uma doença que você tem que aprender a lidar. Como ela não tem cura e ela é instável, ela pode regredir, progredir ou estacionar, é importante a gente aprender a lidar também com a doença e procurar os meios. E uma outra coisa, quando a pessoa começa o tratamento, cada paciente é de um jeito. Tem coisas que vão funcionar super bem para o paciente A. Outras coisas, aí você vai fazer isso mesmo no paciente B, já não vai funcionar. Então a gente é individualizado, a gente entra com um tratamento que a gente acha que é mais possível que dê resultado. Se a gente percebe que em 3 meses não está evoluindo, a gente muda o tratamento e é assim que a gente vai acompanhar os pacientes com vitiligo, tá? É isso que eu quero falar sobre vitiligo. Estamos preparando a próxima série. É surpresa. Depois eu conto pra vocês qual vai ser nossa próxima série. A gente tá agora em julho terminando a série sobre manchas, né? E aí a gente vai preparar uma próxima série pra agosto, que começa hoje, mas hoje a gente tá finalizando os vídeos de mancha. Um grande beijo, espero ter contribuído nessa doença. E se você não tem, mas conhece alguém, não deixe de orientar, não deixe de pedir para assistir esse vídeo para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Beijão, tchau!